Mas, Isabel, qual a potencialidade da criança com dislexia? Gente, um monte, talvez até mais do que as dificuldades que eu acabei de apresentar para vocês. E eu tô aqui para ajudar você a encontrar isso. Primeira potencialidade: curiosidade, imaginação e criatividade. Gente, essas funções são excelentes. A criança com dislexia, ela é curiosa, ela vai procurar, ela vai investigar, ela quer ver, ela quer entender, ela quer aprender, certo? E tem uma criatividade imensa, até porque, como o hemisfério esquerdo, ele está comprometido, o direito para compensar se desenvolve muito. Olha a lógica, o nosso cérebro é inteligentíssimo. Então, o que acontece? O hemisfério esquerdo está comprometido. O direito vai lá e começa a desenvolver para dar conta do que o esquerdo não faz. Legal, né? Então, assim, a criança tem muita vontade em aprender. São crianças alegres, elas querem, elas são interessadas. Force diz o seguinte: um dos requisitos para a gente ensinar é quando a criança quer aprender. Porque se uma criança não quer aprender, não tem como ensinar. Agora, no caso dos disléxicos, eles querem aprender. Então, já é meio caminho andado. Beleza? Então, assim, ó, maturidade comportamental. Eles também são crianças muito maduras, têm um vocabulário oral muito rico, têm um posicionamento, têm criticidade. São crianças de 7, 8 anos que você conversa com ela, parece que ela tem 10 anos. Resolvem quebra-cabeça gigantes, enormes. Então você pode trabalhar com jogos. É muito bom os jogos de quebra-cabeça, eles podem ser online, eles podem ser concretos mesmo, né? Eles têm uma excelente compreensão de histórias. Isso não quer dizer que ele tenha que ler a história tem que ser ouvida, certo? Então, assim, toda história para o disléxico tem que ser contada. E aí eu vou abrir um parênteses bem grande para você. A gente tem algumas ferramentas tecnológicas que gravam as aulas. Por exemplo, estou aqui, ó, gravando essa aula para você, certo? Para que uma criança com dislexia tenha um bom desempenho escolar, eu posso gravar as minhas aulas e enviar para casa para que ela escute novamente a minha aula. Então, é possível gravar as aulas. É possível, por exemplo, eu utilizar um aplicativo chamado Voice, que é quando eu baixo a apostila ou um texto no meu celular, o Voice lê por mim. Então, na hora de estudar para uma prova, por exemplo, os arquivos em PDF, o aplicativo que é gratuito, ele pode ser acessado pela criança e a criança, ao invés de ler o texto para estudar para a prova, ela vai ouvir o texto. Muito simples, gente. Muito prático. E também elas têm um poder muito de abstração, de abstrair, né? De fazer transcendências, de pensar em coisas que não estão ali concreta no dia a dia. Elas têm o poder de projeção, de imaginar, de criar, de fazer essas conexões mais abstratas. Muitos cientistas eram, dentro da história, né? Eram disléxicos. Mas a imaginação, a criatividade, a abstração estava a todo vapor. E eles fizeram invenções maravilhosas. Elas aprendem muito por compreensão. Então, o professor tem que explicar muito para essa criança, né? Então, elas fazem associações e compreensões. Também, elas têm uma coisa chamada hiperfoco. A maioria, assim, aprende a ler a partir do hiperfoco. Por exemplo, a menino tem dislexia e ele adora time de futebol. Então, todas as palavras que você for trabalhar com ele são relacionadas a time de futebol.
nome dos jogadores, os times de futebol, as jogadas, os campeonatos, os torneios. Então, olha quantas palavras. Todas essas palavras, se elas estiverem presentes num texto, ele vai aprender a ler. Porque essas palavras, elas têm um hiperfoco dele. Ele sabe a palavra, ele já memorizou a palavra. Entendeu? Então fica muito mais fácil. E a capacidade de ler. Eles têm capacidade de ler. Eles constroem isso até por causa do hiperfoco, mas a dificuldade está no escrever e na interpretação.